Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 livros de terror para ler no Halloween. Sim, gente, estamos em outubro, tá todo o mundinho booktuber, bookstagram e etc. falando sobre livros de terror, livros de suspense, mistério e tudo mais, que tenham essa vibezinha do Halloween, né? Porque, apesar de sermos brasileiros, sei que muita gente gosta, né, do Halloween aí estadunidense. E não só li alguns livros aqui de terror agora no iniciozinho de outubro pra falar nesse vídeo, como também vou dar algumas outras dicas de livros que já li e que são tudo para quem gosta de terror. Ah, e detalhe, se você não gosta tanto assim de terror, fica até o final porque as últimas dicas é aquele terror mais light, que na verdade é muito mais pro mistério, pro suspense, uma coisa mais assim, sabe? E olha, esses livrinhos que eu li agora no início do mês me fizeram abrir um pouco mais a mente pra esse gênero que eu ainda leio muito pouco. Eu gostei bastante dessa experiência, bastante mesmo. Então eu queria já pedir pra vocês outras indicações de histórias de terror. Me conta aí nos comentários pra eu já colocar na minha wishlist, pra eu já começar a ler, porque gostei dessa experiência. E antes de começar o vídeo de fato, se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, que eu posto toda quarta e todo domingo. Por favorzinho, se inscrevam, manda esse vídeo pra todos os seus amigos, pra eles também pegarem essas dicas de livros de terror, porque a gente tá super pertinho não, mas a gente tá pertinho dos 2K, então vamos fazer a Nação Cobra Letrada ficar maior ainda e chegar nos 2K, por favorzinho. Também deixe seu joinha já embaixo, taca comentário aí durante o vídeo, e se você quiser apoiar o canal um pouquinho mais, considere tornar-se um apoiador. A partir de R$5 vocês já viram Cobra Letrada, já entra pro nosso clubinho de leitura. Todo mês a gente lê um livro diferente, tem sprint semanal, tem fofoquinha, tem sorteio, tem um monte de coisa boa. E não se esqueçam também, se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link, tá aí no box de descrição, que você ajuda também muito o canal. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero começar essa lista com o maior autor de terror que eu já li. E não estou falando de Stephen King, apesar de gostar muito dele. E também nem trouxe nenhum livro dele aqui, porque sei que ele é muito batido nessas listas aí de terror. Mas estou falando de Junji Ito, o mestre do terror japonês. E aqui eu abro essa lista com o maior, literalmente, porque esse livro é muito grande, Uzumaki. Gente, essa história aqui é muito perturbadora. Não só pela história, como pelos traços do Junji Ito, sabe? Além de um maravilhoso escritor, ele também é ilustrador e tudo mais, né? Então ele consegue desenhar literalmente toda a atmosfera que a gente vai ficar apavorado enquanto lê. Olhem isso aqui. Essa daqui é apenas uma das cenas, tá? Muito feio, muito nojento. Eu tenho... Gente, eu acho que eu vou vomitar. E olha que ainda tem muito mais coisa ruim aqui pela frente que a gente vai se deparar enquanto a gente lê esse mangá. Aqui a gente vai acompanhar a cidadezinha de Kurozu, acho que é assim que fala, em que começam a acontecer vários eventos bizarros e todos eles têm a ver com espirais. Então começa sutil, com o vento sempre andando com espiralzinha, depois começa com a água sempre rodando em espiral, aí depois começa com os cabelos de quem tem um cabelo maior também formando espirais, e aí esse negócio do espiral vira uma coisa extremamente perturbadora e é bizarro, assim. A cada capítulo que a gente vai lendo, a gente vai entendendo que a gravidade da situação só está piorando. E aí, mais pro final, obviamente, que a gente vai saber, né, a complexidade e o porquê que isso está acontecendo, mas até lá a gente já se cagou inteiro de medo e de perturbação. Até hoje, gente, eu não consigo ver uma espiral na minha frente sem lembrar de Junji Ito e de todas as cenas extremamente perturbadoras dessa história aqui. E eu sei que estou falando muito sobre perturbador, mas esse livro é exatamente isso. Então se você gosta, né, de um terror mais gore, é exatamente esse livro aqui que você tem que ler, porque é incrível. E não satisfeito em trazer Uzumaki, eu também trouxe uma outra obra do Junji Ito, que essa eu acabei de ler agora em outubro, que foi Fragmentos do Terror. Gente, esse aqui é uma história de pequenos contos, eu acho que são 9 ou 8, mas primeiro que essa edição é maravilhosa, olha isso, Dark Side, capa dura, e aqui, mais uma vez, a gente vai ter cenas aterrorizantes. O traço do Junji Ito é muito chocante, é muito marcante,
marcante. E apesar de serem contos, eles continuam na minha cabeça, uns mais do que outros, obviamente, mas eles continuam na minha cabeça muito depois de eu já ter lido, sabe? Muito parecido com o Uzumaki. O Uzumaki, enfim, por ser uma história que a gente passa muito mais tempo lendo, já que tem mais 600 páginas, obviamente que ele criou raízes na minha cabeça, mas isso aqui não fica pra trás. Aqui a gente tem histórias bizarras de uma mulher que se excita com uma casa de madeira que é meio assombração. Tem a história de uma mulher que na verdade é um pássaro negro que assombra um outro cara no meio de uma trilha que ele tá preso. Essa é uma das mais bizarras que eu achei. Tem uma aqui que é de uma aula de dissecação, sabe? A aula de dissecação de, acho que é medicina, enfim. Não sei, que tem uma área aí da saúde que abre corpos, né? E aí tem uma mulher que ela quer ser dissecada. Uma das histórias é sobre ela. Essa é muito bizarra, muito bizarra. Tem uma outra, que é a primeira de todas. Essa eu já fiquei super assustado já de cara, que é de um rapaz que ele completamente perde a cabeça e toda a compreensão de mundo dele depois que ele consulta uma taróloga e ele não sabe lidar muito bem com os resultados que essa taróloga traz pra ele. Então aqui a gente vai ter uma diversidade muito grande de contos, de histórias e tudo mais, que são curtinhas e que você super tá ali preso e assustado com o que você tá lendo e aí, pum, acabou. Mas ainda assim fica aquele gostinho, sabe, bom na boca e ao mesmo tempo pesadelos na sua cabeça. Mas é muito bom. Depois eu trouxe Essa Festa Virou um Slasher, da Marina Feijó. Esse é um conto, na verdade, um conto nacional. Eu acho que ele tem ali as suas 100 páginas, mais ou menos, e é super rapidinho de ler. E essa é pra quem gosta de histórias de terror mais puxada pro slasher, né? Até como o próprio título já diz. Se você gosta de Pânico, de Halloween, né, o filme, você vai adorar essa história. Aqui a gente vai acompanhar um grupo de amigos, na verdade são dois grupos de amigos separados. Um grupo estuda enfermagem e o outro estuda artes cênicas, e ele tá tendo ali tipo uma calorada unificada, sabe? Quem estudou Universidade Federal vai entender o que eu tô falando. Tá tendo uma mega festa, só que especial de Halloween. E cada prédio tem a sua temática, digamos assim, mas todo mundo tá fazendo ali uma festa de Halloween grandona. Só que assassinatos começam a acontecer. E aí, muita gente fica assim, não, você tá brincando. Cara, Halloween, isso é só uma brincadeira, né? Vai duvidar de que aquilo realmente tá acontecendo. Mas os personagens principais, principalmente a Alice e o Alan, vão saber que aquilo é extremamente real e que é completamente assustador. E aí a gente vai acompanhar toda essa trajetória pra descobrir quem é que tá matando essas pessoas, o porquê e até quem mais vai ser morto. Então, assim, é muito aquela vibe de sustos do nada, porque, sei lá, a personagem tá ali vivendo numa situação, inclusive, completamente já com muita tensão, sabe? Completamente escuro, no meio do mato ou algo parecido. E aí, do nada, pá, chega um cara com uma máscara do Ghostface, com uma faca querendo matar. Cara, dá muito susto. Você já tá chegando? Tá, eu tô te esperando. Não! Tem muitos personagens, então, né, a gente tem que respirar um pouquinho fundo pra entender todo mundo, né, quem é quem. Mas é um slash, então a gente sabe que muita gente vai morrer, então tudo bem pra mim. E aqui ainda tem uma pitadinha de representatividade que gostei bastante. Tem representatividade preta, o personagem principal é preto. Tem representatividade Ace, a Alice também, que é uma das personagens principais, é Ace. Então, assim, tudo de bom. A próxima indicação é A Assombração da Casa da Colina, da grandiosa Shirley Jackson. Esse aqui eu só comecei a ler porque é o livro do mês do Clubinho das Cobrinhas, então, mais uma vez, está aqui o meu convite para você participar do nosso clubinho, para você ser um apoiador e ler com a gente, discutir com a gente. Esse aqui eu já comecei, mas ainda tô um pouquinho no início, mas já deu para sentir ali a ambientação, né? Aqui a gente vai acompanhar a história basicamente de uma casa mal assombrada. Eu tô até achando um pouco parecido com o Iluminado, porque o Iluminado, eu diria que um dos personagens principais é o hotel. Então, aqui, um dos personagens principais, né, que tem não uma voz, mas tipo, é um personagem ali, é a casa, que é essa casa da colina. E aí, o Dr. Montagne, enfim, ele convida 3 pessoas, se não me engano, pra, enfim, passar um tempo ali naquela casa, e a gente vai acompanhar o desenvolvimento de um terror psicológico com esses personagens que estão lá. Essa mulher, gente, como eu falei, ela é considerada uma das maiores escritoras de terror. Esse livro, inclusive, ele é considerado uma das maiores, se não a maior história de Casa Mal Assombrada. Eu sei até que o Stephen King já falou que é a história de Casa Mal Assombrada que mais beirou a perfeição que ele já leu na vida dele, então não é
pouca coisa. Eu ainda tô no começo, não sei ainda tão bem dessa atmosfera, mas já deu ali pra sentir um pouquinho, né? Eu tô conhecendo os personagens, na verdade, mas fica aí a indicação. O outro é mais uma história nacional, que é Antes que a Morte Morra, do Victor Marques. Aqui a gente vai se teletransportar para uma cidadezinha do interior do Amazonas, que é Santa Temis. A gente não vê uma pessoa morrer há mais de 40 anos, há mais de 4 décadas. Por quê? Porque Dona Laura, que é uma avózinha ali do povo, uma velhinha, que é amiga de todo mundo e tudo mais, ela fala: eu matei a morte e por isso ninguém mais morre aqui nesta cidade. Só que ela fica falando isso pra todo mundo, né? E um dos netos dela, que é super novinho, ainda é criança e tudo mais, ele fica... Cara, eu não tô acreditando, como que isso é possível, sabe? Ele não consegue entender muito bem e ele fica muito intrigado com essa história de que a avó matou a morte. Ele fica muito intrigado. E aí ele começa não só a refletir sobre isso, como querer fazer algo pra comprovar que a morte realmente morreu. Que não existe mais, né, a morte ali na cidadezinha. E aí o conto vai se desenrolar a partir daí. Tem toda uma tensão aí, uma atmosfera sobrenatural de cidadezinha do interior, que é uma coisa que eu gosto muito em histórias, muito mesmo. Acho que de todas foi a que eu mais, assim, tirando o Junji Ito, que pra mim tá em outro patamar, essa daqui foi a que eu mais gostei. Pra mim foi um dos melhores contos que eu li em 2022. O Victor cria uma tensão muito grande, né? Ele constrói muito bem as camadas do conto até chegar ali nas últimas páginas. E aí quando chega, ele dá um tiro na nossa cabeça. Sério, é chocante, chocante. E aí vem o epílogo e é a última pá de terra que ele coloca na nossa cabeça. De literalmente explodir cabeças. É uma parada surreal. Simplesmente leiam. E aí, como eu falei, agora temos histórias para aqueles que não curtem tanto assim terror, né? De ficar completamente apavorado, mas querem ler alguma coisinha ali no meiozinho do terror. Então a gente já vai para uma história bem clássica. De quê? De vampiros e lobisomens, com Graham, o Continente Lamúria, do Vinícius Fernandes, mais uma história nacional. Aqui a gente vai acompanhar o Graham, Peter Graham, que ele é um caçador de vampiros. Só que a gente vai transitar entre o presente, né, que ele tá aí doido pra matar todos os vampiros do mundo, com o passado, pra entender o porquê que ele virou esse caçador de vampiros. E é um livro que é muito bem escrito, que vai conseguir te envolver muito, principalmente eu, porque o Peter, a gente vai descobrir que ele é um rapaz homossexual, que ele teve um grande amor da vida dele, só que ele vive numa família extremamente preconceituosa, que ele tem que se privar de muitas coisas, que tem que esconder muitas coisas, e paralelamente tem essa narrativa dele querendo caçar aí todos os vampiros do mundo, que é uma saga por si só. E aí tem aquele clássico, né, de vampiros versus lobisomem, e aqui também tem várias características tradicionais, assim, do vampiro, sabe? De vampiro não poder sair no sol, de vampiro dormir em caixão, de ser inimigos naturais dos lobisomens. É uma parada muito louca. O final dessa história é de cair o queixo. É muito surpreendente. Gente, eu recomendo. Então se você quer ler algo mais ou menos aí nessa vibe de terror, mas não quer se assustar, só quer se divertir com uma historiazinha aí de elementos sobrenaturais, esse aqui é um bom livro. E aí já falamos de vampiros, de lobisomens, agora vamos entrar no tópico zumbis. Pra isso eu trouxe O Início do Fim, do Lucas M. Araújo. Já falei dele aqui no canal no meu vídeo de leituras do mês de setembro, que foi um livro que eu adorei. E aqui temos um apocalipse zumbi na cidade de Palmas, no Tocantins. Aqui a gente tem um grupo de amigos da universidade, e eles estão completamente imersos no apocalipse zumbi. Tá todo mundo ali ou já fugindo da cidade, ou já fugiu, ou estão mortos e já estão querendo aí comer as outras pessoas porque já viraram zumbis. Eles ficam, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que zorra é essa? E é muito aflitivo. Existe essa palavra? Enfim, a gente fica muito aflito enquanto a gente vai lendo eles tentarem sobreviver no meio desse caos, até que coisas acontecem e a gente vê que os mortos-vivos é só uma das coisas que eles precisam se preocupar nesse caso aí de sobrevivência, porque tem muita camada aí por trás. É uma história também que te prende do início ao fim, que a gente fica com o coração na boca, sabe? Com o coração na boca. Mais uma vez, se você não gosta de algo que te dê susto, que te faça ter pesadelos,
apesar de que eu tive um pesadelo lendo essa história aqui relacionada a zumbis, tá? Pode ler esse daqui, que é uma coisa mais The Walking Dead, sabe? Um pouquinho parecido. E por último, trouxe aqui um thriller, suspense, terror psicológico, eu diria, um pouco, que é mais um nacional, Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes com a Ilana Casoy. Aqui, na verdade, é muito mais um thriller, eu diria, do que um terror psicológico, terror e tudo mais, mas tá aí na vibe do Halloween, incluí aqui, porque esse livro é muito bom. Aqui a gente vai acompanhar a Verônica, que ela é uma policial da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Atualmente, ela tá afastada de investigações da polícia, de fato. Ela tá sendo só uma secretária ali do delegado. Do nada, um belo dia, ela se vê dentro de 2 casos de polícia que intrigam muito ela, que ela vai correr atrás de tentar resolvê-los. Um é que uma mulher se matou na frente dela, e o outro é que uma mulher ligou pra ela pedindo ajuda porque o marido estava maltratando ela, batendo, né, violentando-a. E a gente vai até acompanhar a história dessa segunda mulher aqui no livro, e a gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo, porque esse marido, ele não só violenta a mulher, ele assassina outras mulheres, assim como tortura elas antes de assassinar. É uma parada muito louca, e que esse aqui também é mais um livro que você não vai conseguir largar, porque a história te prende de uma forma que você fica obcecado até terminar a última linha. É bizarra essa história, assim como todas do Rafael Montes. Eu poderia falar de todas aqui, mas tá aqui a indicação de Bom Dia, Verônica. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço a vocês, se vocês têm alguma indicação de livro de terror, horror, mistério e tudo mais, me conta aqui nos comentários, porque gostei bastante aí das minhas últimas leituras e quero adentrar mais nesse mundinho. Então, deixa aí dicas que talvez nos próximos meses eu não falo aqui, que peguei uma dessas dicas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!